Irmãos, uma coisa que nós temos acompanhado, né, é o processo jurídico aí que o apóstolo Paulo está passando. O sistema jurídico nosso também nos frustra pelo seu atraso, pela sua demora, pois os advogados, os promotores apresentam moções para conseguirem mais tempo e, com isso, fazer com que esses processos demorem, e isso pode durar anos. Então nós temos visto, isso não é algo novo, pois nós estamos vendo o julgamento do apóstolo Paulo e ele ficou ali sendo enrolado sem ter cometido crime algum. E nós estamos com uma passagem muito longa. Contudo, essa cena que nós estamos hoje, há muitas coisas que nós já vimos pela terceira vez, como a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Então, eu pensei que nós poderíamos lidar com esses 2 capítulos nessa noite. Hoje, além então de descobrir o que aconteceu com o apóstolo Paulo, nós veremos algumas lições importantes de como lidar com os nossos adversários. Então, lidando com os nossos adversários. Paulo, antes de Festo, transcorridos 2 anos, na esperança de que Paulo o quê? Subornasse Félix para sair. Félix o quê? Foi chamado de volta para Roma. O seu irmão Palas, ele era muito influente, havia protegido, não estava mais no poder. E quem assumia o império como César é Nero. Nero se assentava no trono de Roma. Félix retornou e não foi punido por suas falhas no governo de Israel. Então, 2 anos depois, os líderes judeus ainda queriam Paulo morto. E é evidente que esses líderes em Jerusalém realmente carregavam muito rancor. Festo, então, convidou esses líderes para que viessem para Cesareia para fazer o caso contra o prisioneiro Paulo. Festo sabia que Paulo não era culpado, mas percebeu que o caso de Paulo era uma batata quente, como nós chamamos. Por quê? Porque em vez de arriscar a ira dos judeus, em seu primeiro mês de trabalho, ele perguntou, a Paulo, se Paulo queria voltar para Jerusalém e ser julgado ali. E Paulo, então, ele apela para César. Paulo sabia que se voltasse para Jerusalém, alguma armadilha, cilada, ele estaria envolvido e ele seria morto. Então, Paulo disse que estaria disposto a ir para César. Ir a César seria como se nós recorrêssemos de um caso ao Superior Tribunal Federal no nosso país. O César, então, para qual Paulo está recorrendo, ninguém mais, ninguém menos do que Nero, conhecido como a besta selvagem no primeiro século. Nero chegou ao poder em 54, depois de Cristo. E quem instruía Nero nos seus primeiros 5 anos era Sêneca. Sêneca, ele guiou bem, ajudou a Nero nesses primeiros 5 anos, e Nero era considerado um governador exemplar nos seus primeiros 5 anos. Em seguida, por razões desconhecidas, se tornou o mais sangrento, mais cruel e o mais corrupto imperador da história de Roma. Nessa ocasião, sua corrupção ainda não havia se manifestado quando Paulo recorreu a César. Mas, desse modo, Paulo tomou uma decisão inteligente de apelar a Nero para julgar a sua causa. Só que ele não sabia que Nero o aguardava com uma espada em suas mãos. Paulo, antes de Agripa II, era o rei da região. Quem é esse Agripa? Ele veio receber Festo. Festo, o governador da área ali de Jerusalém. Berenice o acompanhou. Ela era irmã de Agripa, Berenice. Seu primeiro casamento havia sido com seu tio, um dos Herodes, e quando o Herodes morreu, ela passou a viver com seu irmão numa relação incestuosa. Houve também uma breve interrupção quando ela se casou com outro homem num curto período de tempo. Então deixou e voltou de novo para Agripa. Em 70 depois de Cristo, Berenice novamente abandonou seu irmão e se tornou amante de Tito Vespasiano, aquele que sucedeu César. E Tito decidiu não se casar com Berenice, porque ele sentiu que o casamento poderia enfraquecê-lo com seus eleitores, quando ele voltasse para Roma. Festo, ele compartilhou
sobre Paulo o quê? As falsas acusações contra ele. Como Paulo apelou a César, Festo mandaria para Roma. E como Festo não tinha argumentos para escrever ao imperador, ele chamou então o rei Agripa para que pudesse ajudá-lo a escrever alguma coisa, enviá-lo para o imperador. Agripa concordou em ouvir Paulo. Paulo, mais uma vez, fez a sua defesa. Paulo contou a Agripa sobre o seu passado, a sua conversão, a sua mensagem. Ele disse que cresceu como fariseu, um dos grupos mais honrados pela lei no judaísmo. Ele estava focado em obedecer à lei e ansioso pela vinda do Messias. Ele se opôs aos primeiros crentes com vingança. Paulo colocou crentes na cadeia e participou de execuções. E uma de suas viagens para prender os crentes, Paulo estava indo para Damasco. No meio, ele foi atingido com grande luz mais brilhante que o sol. Ficou cego e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Um aguilhão é um objeto pontiagudo usado para cutucar um animal, para que quando um animal estivesse fora de alinhamento com outro e andasse fora, ele iria dar um coice e dar um passo e ele iria se machucar no aguilhão, voltando na posição de alinhamento com outro animal. Chutar contra o aguilhão, então, machucaria o animal, né? O treinaria a não dar coices, a não chutar. Em outras palavras, Paulo estava se machucando. Paulo perguntou: quem está falando? Jesus disse: é Jesus. Jesus o chamou para ser apóstolo, apóstolo dos gentios. Uma transformação surpreendente para um fariseu como Agripa percebeu. Sua mensagem era simples. Versículo 18, capítulo 26 diz assim: para lhe abrires os olhos e converter-se das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba ele mesmo remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo obedeceu a Cristo, ele foi até os gentios, ele falou aos de Damasco, ele foi a Jerusalém, ele disse o que deveria: se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus para quê? Para o perdão e a nova vida através de Cristo Jesus, aquele que sofreu. Isso é, o Cristo que devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e viver as novas vidas, provando como? Que o seu arrependimento era genuíno, produzindo frutos de arrependimento. Paulo, mais uma vez, argumenta que não é uma nova religião que ele está servindo, é o cumprimento de tudo o que se fala na lei e nos profetas. Jesus é a realização da fé judaica. E aí ele tem uma resposta dos líderes. É interessante quando nós lemos esse texto, e depois os irmãos devem ler cuidadosamente, um tem uma opinião e o outro tem uma opinião diferente. Eles tiveram opiniões diferentes. Festo acreditava que Paulo era louco. Ele não fazia ideia de que Paulo estava falando. Ele disse: Paulo disse que não havia nada de louco. Suas palavras eram verdadeiras e razoáveis. Isso é importante entender, né? A fé. Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé bíblica é acreditar na onde? Nas evidências que Jesus é o Salvador. Quais evidências? O cumprimento das profecias que apontavam para o Cristo. O seu nascimento sobrenatural, virginal. Seus incríveis milagres. Seu poderoso ensinamento. A sua ressurreição dos mortos. As testemunhas oculares dessa ressurreição. E a transformação de milhares de vidas. Cristo continua transformando vidas, transformando corações. Cristo muda vida e muda corações. Se você juntar todas essas coisas, tanto de historiadores quanto a Bíblia, você vai ver que Cristo e o cristianismo é muito razoável. E se você examinar as evidências, reconhecerá que Jesus não era um homem comum.
Se você entende o seu próprio pecado, ouve o Evangelho, você verá que o cristianismo, ele faz sentido. Por mais razoável que seja a nossa fé cristã, há quem não acredite. Infelizmente, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele também escreveu uma declaração muito sóbria. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, o homem natural não entende a verdade das Escrituras. O pecado cegou-lhe os olhos. O pecado cegou-lhe o coração. Satanás aproveita para cegar os nossos olhos, para tirar a nossa atenção, para cegar os nossos corações e a nossa compreensão. O pecado faz isso com nós. O Espírito Santo deve primeiro o quê? Abrir os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos ver e possamos entender a verdade do Evangelho. E o que nós percebemos nesse texto é que Festo não entende. Festo não compreende. Muitas pessoas, irmãos, que vocês vão evangelizar, que vocês vão falar de Cristo, não vão entender. É por isso que a ferramenta mais importante do evangelismo não é estratégias, não é metodologia, não é o que você vai fazer, mas é a oração. Nós devemos orar para que Deus abra os corações e o entendimento das pessoas que ouvem a mensagem da salvação. Esse deve ser a maior estratégia de evangelismo, a oração, joelhos dobrados. Já Agripa não achava que Paulo era louco. Ele parecia um pouco mais aberto ao raciocínio de Paulo. Ele perguntou para Agripa se ele acreditava nos profetas. Agripa percebeu a possível cilada que ele estava ali. Se ele dissesse não, ele teria problemas com os judeus. Se ele dissesse que sim, Paulo ia mostrar as evidências que apontam para Jesus. E Paulo perguntaria, se você acredita nos profetas, por que você não segue Jesus? Agripa ficou diante de um dilema. Então Agripa interrompeu Paulo e disse, você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu, em pouco ou muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto pelas cadeias, pelas algemas que carrego. Paulo estava dizendo, você aposta? Estou orando. Eu estou orando para que Deus abra os seus olhos e o seu coração, o seu entendimento, te leve à verdade para que você possa confiar em Cristo. Assim como eu quero que você saiba da alegria que é receber o perdão, a nova vida que só pode ser dada através de Cristo. O melhor que Agripa pode fazer é concordar que se Paulo não tivesse apelado para César, ele poderia ter sido liberto. Agripa se esquivou nesse momento. Esses dois líderes nos lembram o que é a parábola do semeador, que está lá em Marcos 4. Jesus contou a parábola que o semeador saiu a semear e algumas sementes, caíram em solos diferentes. E dependendo do solo que caísse, ela teria alguma manifestação. Algumas cresceria, dependendo do solo, Se a semente caísse no solo raso, ela podia até começar a crescer, mas logo morreria porque não criaria raízes, como se fosse a gripe, Outras sementes cresceriam por um tempo e seriam sufocadas pelo espinho, problemas e preocupações do mundo. A única semente que daria fruto é aquela que caísse num solo fértil, num solo bom. E a semente que caísse no chão, num solo duro, não cresceria. É como se fosse Festo. Ia bater e voltar. A única semente, então, que pode dar frutos é aquela que cai num solo bom.
A mensagem da parábola é que diferentes pessoas respondem ao evangelho de diferentes formas. Alguns não respondem, outros respondem um pouco, e outros parecem crente por um tempo. No entanto, o verdadeiro crente é como um solo fértil. Ele cresce, dá fruto. O nosso trabalho é espalhar sementes, é falar do evangelho. Nós precisamos estar preparados para o fato que nem todos aceitarão a mensagem da salvação. Nós precisamos saber, a obra não é nossa. Nós somos instrumentos na mão do Redentor. É Ele que realiza a obra, não somos nós. Então, alguns não aceitarão a palavra que você vai pregar, o testemunho de Cristo. Esse longo texto tem algumas aplicações práticas para a nossa vida no dia a dia. Nós enfrentamos adversários como Paulo, enfrentou. Pode ser um professor, vocês que estão chegando aí para a faculdade, pode ser um colega de trabalho, pode ser um membro da família, um vizinho, pode ser o seu amigo, companheiro de equipe ou até mesmo um cônjuge. Esse adversário pode ser agressivo ou não, verbal ou não. Nós aprendemos com Paulo como lidar com os nossos adversários. Primeiro, nós devemos sempre lembrar que as pessoas são pecaminosas e precisam de um Salvador. Paulo entendeu que adversários muitas vezes são apenas pessoas perdidas no seu pecado. O pecado cegamente endurece o coração. Jesus veio para solucionar isso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, veio morrer para os perdidos. Ele veio nos ajudar a encontrar um caminho. Não devemos nos surpreender com o fato de algumas pessoas agirem pecaminosamente. Se até os cristãos fazem isso, os de fora vão fazer. Então não é surpresa. O nosso trabalho não é lutar contra eles, mas sim mostrar um caminho para o pecado deles. E o caminho é Cristo. Segundo, os cristãos têm uma visão de mundo diferente dos outros. Festo, Agripa e Berenice, como registra o versículo 23 do capítulo 25, diz que eles entraram na sala com pompa. A tradução dessa palavra pompa é a que nós usamos para fantasia. O contraste na passagem é grande. Por um lado, você tem uma pompa superficial, alguém se mostrando arrogante, superficialmente superiores, e a ilusão das riquezas do governo. E por outro lado, você tem simples prisioneiro, mas com o poder de Deus. As pessoas sem Deus estão perseguindo o quê? A pompa, a fantasia, a alegria temporária, a alegria terrena. Eles acreditam que se tiverem mais coisas, mais poder, se entregarão mais plenamente, terão o que procuram. Eles estão errados, como alguém disse. Quanto uma pessoa precisa? Resposta: apenas um pouco mais do que ela tem. Esses tesouros, eles não duram, não satisfazem. Não será surpresa a gente ver pessoas frustradas, pessoas irritadas. Por quê? Porque as alegrias superficiais não duram, nunca satisfarão como Cristo satisfaz. Mais uma vez, nosso trabalho é apresentar a elas um tesouro durável, um tesouro que não enferruja, que a traça não consome, que os ladrões não roubam. Nós precisamos apresentar o caminho de Cristo. Terceiro, devemos lembrar que o sofrimento muitas vezes vem com o lugar, com o caminho. Como nós estamos caminhando contrário ao mundo que nós vivemos, o atrito e o conflito são inevitáveis, eles vão acontecer. Quando a vida fica difícil, não significa que Deus parou de trabalhar e te abandonou, não. E se você estiver sofrendo porque você é fiel a Cristo, fique feliz por isso. Fique feliz por isso. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do meu nome.
Fique feliz. Se você sofrer por causa de Cristo, sinta-se um afortunado, pois é um processo que Deus está nos refinando espiritualmente, está nos forjando, nos lapidando, nos tornando pessoas melhores. Não devemos o quê? Nos surpreender se o sofrimento vier no nosso caminho. É o resultado natural. Duas visões de mundo diferentes. Jesus sofreu e nós vamos sofrer também. Segundo lugar, tenha certeza que o sofrimento que suportamos é por causa da nossa fidelidade e não por causa do nosso pecado. Se estamos pecando, devemos nos arrepender. Se estamos sofrendo porque somos fiéis ao Senhor, devemos ser gratos porque os outros vão ver Cristo em nós. Terceiro, através dos nossos sofrimentos, Deus nos molda, nos ajuda a crescer, cria em nós oportunidades para que nós possamos falar de Jesus. E, finalmente, essa passagem nos lembra que a melhor resposta a um adversário é vê-los através das lentes dos olhos da graça de Deus. Paulo não se tornou hostil com o Sinédrio, não se tornou hostil com Félix, não se tornou hostil com Agripa. Ele tinha todo o direito de ficar zangado. Por quê? Porque ele não havia cometido crime algum. Ele estava sendo incriminado por algo que não fez. Em vez de responder com raiva, o que Paulo fez? Paulo viu uma oportunidade de pregar o Evangelho, de levar o testemunho de Cristo para aquelas pessoas. Falar do Deus que ele acreditava, que tinha colocado no seu caminho. Paulo viu os adversários através dos olhos da graça. Ele não viu inimigos, viu pessoas que precisavam de um redentor. Sejamos honestos. Há algum adversário em nossas vidas? Há alguém que nós não suportamos? Há alguém que nós nos confrontamos, que são antagônicos a nós? Fiz algo para ofender essa pessoa? Se eu fiz, eu devo buscar o perdão dela. Eu ameacei essa pessoa de alguma forma? Se fiz, eu devo assegurá-las. Essa pessoa foi trazida à minha vida por Deus para me corrigir e me afastar de comportamentos errados? Ou valores corrompidos? O que eu devo aprender, Senhor? Essa é a pergunta que eu devo fazer quando Deus coloca pessoas para nos guiar no caminho direto. Essa pessoa está espiritualmente perdida e clamando por ajuda? Compartilhe a ajuda, que é o Evangelho, com essa pessoa. Muitas vezes nós descobriremos que os adversários em nossa vida estão simplesmente o quê? Ferindo qualquer um que tenta se aproximar deles. Deus nos chama para vê-los com os olhos da graça. Não se afaste totalmente. Olhe com os olhos da graça, assim como Deus olhou para nós, nos perdoou, nos redimiu. Devemos fazer isso com aqueles que nos atacam. Por quê? Porque uma vez nós éramos o quê? Uma dessas pessoas perdidas. E Cristo nos alcançou. Você é adversário de alguém? Esqueceu como Jesus foi paciente com você? Como Ele cuidou da sua vida? É possível que você esteja com raiva, você esteja perseguindo o que nós chamamos de pompa ou fantasia, em vez de perseguir o que? Os tesouros eternos. É possível que você esteja vivendo isso, apenas os tesouros terrestres. Será que você, mesmo que você venha na igreja, você ainda não recorreu a Cristo como Senhor da sua vida, para o perdão e para a nova vida, para uma vida eterna? Sua atitude negativa e hostil em relação ao outro é um sintoma ou um problema espiritual? Se sim, a sua hora de colocar a sua confiança em Cristo chegou. Peça a Deus, confie em Deus, se arrependa da sua vida regressa, do seu passado, seja o que você tenha feito. É hora de receber a nova vida, que vem somente através de Jesus Cristo, do sacrifício e da obra que Ele fez na cruz. Volte-se para Ele. Não vai ser pastor, não vai ser igreja que vai mudar a sua vida. Só Jesus Cristo pode transformar a sua vida.
Volte para Ele. Ele pode curar a sua dor, Ele pode encher o seu coração de vida, de propósito e de paz. Deus pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso para você. Deus pode preenchê-lo completamente, a sua vida de significado eterno. Eu espero, irmãos, que vocês tenham visto nessa noite que mesmo nos momentos mais frustrantes, as pessoas em nossas vidas são oportunidades de darmos glória a Deus e demonstrar o nosso amor por eles. Que Deus nos ajude a ser fiel enquanto nós lidamos com os adversários em nossas vidas. Que a glória seja dada somente a Ele. Que Deus nos abençoe.